Vidas interligadas. Capítulo 5. William voltou a ficar desacordado. A situação, ao que parece, era irreversível. Por mais que os médicos que o acompanham há muito tempo estivessem se dedicando ao máximo em busca de se reverter esse quadro, nada mais se poderia fazer. Mesmo com todos os recursos ali disponíveis, a batalha parecia perdida. Agora, o melhor a se fazer era comunicar os pais e acomodá-lo em um quarto equipado e monitorado, com os devidos medicamentos necessários. Assim ele passaria este período sem dores. Infelizmente, sua partida possivelmente aconteceria nas próximas 24 horas, ou mais tardar 48 horas. Havia muita tristeza no semblante de Donato e Rebecca ao receberem a descrição detalhada do real estado de William. Sucumbiram. Porém, por mais que ocultassem para si mesmos o verdadeiro estado que se encontrava seu filho, ambos sabiam. Isso iria acontecer, mais cedo ou mais tarde. Nunca estamos prontos para circunstâncias como essa. Muito menos é fácil assimilar qualquer perda, seja ela qual for. Sentaram cada um em um lado da cama onde William estava, passando cada um a segurar uma mão de seu filho, alternando olhares entre eles e William, sem trocarem uma só palavra naquele momento, apenas aguardando e rezando para que seu filho acordasse nesse período, o que poderia acontecer ou não. Rebecca suplicava a Deus, sussurrando: apenas mais um último momento, é só o que eu peço ao Senhor. Lágrimas não paravam de percorrer seu rosto durante o apelo discreto. Donato se vê como um mero espectador, sufoca sua dor, retraindo sua reação emotiva, como se o rebaixasse perante o ambiente de momento, não dando um devido respeito e carinho para aquele em que segura a mão. Sentimento de mágoa e dor, que corrói sua alma mesquinha e arrogante, que entende agora o quanto foi ausente. Encaminhado para uma sala onde foi estabilizado e avaliado, foi constatado que a situação de Pedro também não era nada boa. Foi detectado que ele tinha um problema muito sério em seu coração. Conseguiram estabilizá-lo por hora, porém uma intervenção cirúrgica mais radical teria que ser feita. E assim que os responsáveis estivessem presentes, uma grande decisão teria que ser tomada em caráter de urgência. Após rastrearem, através do documento que estava com Pedro, conseguiram levantar um endereço, como também um possível telefone de contato. Porém, pela alta gravidade, a administração achou que o mais correto e adequado seria enviar um representante apto para buscar um responsável ou responsáveis. Assim, ao comparecerem no hospital, detalhariam o que estava acontecendo com mais exatidão. Francisca, já preocupada com o atraso de seu filho, o aguardava na frente de sua casa, já que se passavam mais de 2 horas do horário habitual de sua chegada, deixando-a imensamente preocupada. Quando percebe, um carro se aproximando lentamente, parando diante dela, o que ligou o seu alerta. Mesmo discreto, se viu um logotipo estampado no veículo. Era de um hospital chique da cidade. Talvez teriam parado ali apenas para pedir informações, presumiu. Contudo, continuou em alerta, tentando não relacionar a abordagem. O representante, vendo aquela senhora, em frente ao endereço que procurava, presume que aquela seria Francisca. Ao abrir o vidro do carro, logo se vê, aquele representante hábito não era tão capacitado assim. Sem descrição, pergunta se o nome daquela senhora à sua frente é Francisca. Francisca fica desconfiada. Entretanto, como estava muito preocupada, não hesitou e confirmou, com um pequeno aceno positivo de sua cabeça. Pelo menos, antes de contar o que estava acontecendo, o representante sai de seu carro e vai em direção a ela, prevendo a consequência do que estava por vir, ao contar o porquê dele estar ali. Se preparou para a possibilidade, amparando-a depois que contou onde estava seu filho. Francisca não chegou a perder a consciência, mas suas pernas fraquejaram. Mesmo estremecida, passou a interrogar o homem que a segurava. O que houve com meu filho? Onde ele está? Ele está bem assistido, minha senhora. Gostaria que a senhora me acompanhasse, por favor, tentando ser o mais atencioso possível.
Francisca insiste e somente tem como resposta conclusões vagas ou incompletas. Vendo que não conseguiria arrancar mais nada do representante, percebeu o quanto deveria ser grave o que aconteceu com Pedro. Mal fechou sua casa, pegando somente sua bolsa. Francisca pede mais um favor àquele homem. Antes de irem ao hospital, que passasse na oficina de seu marido, para que assim ele fosse também, o que foi acatado de imediato. Ao chegarem na oficina, Francisca, nervosa, não soube falar direito o que estava acontecendo, apenas alertando que Pedro estava em perigo. João não pensou duas vezes. Pediu para que Rubens cuidasse de tudo, enquanto entrava no carro. Durante todo o trajeto, o casal não parava de pressionar o pobre representante, que se manteve firme, apenas falando o básico necessário para o momento, nada mais do que havia informado até então. Ao chegarem, foram imediatamente deslocados a uma sala lateral, e lá foram devidamente informados do real estado de seu filho, inclusive como ele foi parar neste hospital. Francisca ficou espantada de como Pedro deu entrada naquele hospital, se perguntando e refletindo além. Como ele também apareceu no centro da cidade. Contudo, isso ficaria para depois. Afinal, seu menino estava lá dentro e poderiam perdê-lo a qualquer momento. João, mesmo desnorteado, notou o lugar luxuoso onde estava. Tendo seu momento de lucidez, refletiu que faria qualquer coisa para que seu filho continuasse a ter a assistência que estava recebendo até então, pois numa eventual transferência tudo poderia ficar ainda pior, nem que para isso eles tivessem que se desfazer de seus bens. O que importava naquela altura era dar continuidade e prioridade na assistência que Pedro vinha recebendo. Nesse momento, mesmo passando por situações precárias e ao mesmo tempo tão parecidas, a gerente administrativa não vê outra alternativa a não ser colocar frente a frente Donato e João. João, que em conversa sobre a viabilidade do pagamento total do atendimento, ficou sabendo que os possíveis vencimentos poderiam vir a ser pagos pelo homem que ajudou a trazer Pedro ao hospital. Sendo assim, a gerente convocou Donato com urgência para comparecer à sua sala, apenas para confirmar ou não a promessa que fez, do qual poderia amparar o rapaz acidentado, afirmando que posteriormente ele resolveria o assunto. Agora só bastaria confirmarem a promessa, afinal tinham que dar continuidade na assistência a Pedro. Por isso, gostariam de esclarecer de vez a questão. João, nervoso, aguardava a pessoa que chamariam para esclarecer o assunto e que rumo seguiriam as tratativas, para que seu filho continuasse em atendimento. Quando entra na sala, Donato, ainda descrente e sofrendo muito com a perda que estava por vir. João e Donato se olhavam, enquanto a gerente explicava a situação a ambos, que mal ouviram a explicação da pobre mulher, que procurava ajeitar da melhor forma possível aquele cenário. A impressão daqueles dois, ao se olharem frequentemente, é que se conhecem de algum lugar. Donato, que já não estava raciocinando direito mesmo, apenas vinha em sua mente as últimas palavras que ouviu de William: ajuda. Então, sem mais nenhuma paciência e louco para voltar ao quarto de seu filho, apenas interrompeu a gerente e, com seu jeito ríspido de ser, disse: eu já falei, faça o que tiver que fazer com o rapaz, que eu vejo depois. Ou melhor, se é isso que você quer ouvir, faça, que eu pago. Saindo logo em seguida, deixando João perplexo e sem palavras. Além, é claro, da nítida impressão de ter visto aquele homem em algum momento em sua vida. Eu já vi esse cara antes, pensou, ainda perdido e boquiaberto com o que presenciou. No caminho para o quarto de seu filho, Donato deu de cara com Rubens, seu antigo motorista, que após se lembrar e verificar o logotipo do hospital estampado no carro que pegou João, pesquisou achando o endereço, e assim foi dar apoio ao seu sócio e amigo. O que você está fazendo aqui, seu desgraçado? Diz Donato, alterando seu tom de voz. Não bastasse colocar tudo a perder na chegada do meu filho a esse mundo, agora veio conferir sua partida? Seu... Interrompido pelo toque sutil de Rebeca em seu ombro. Donato, nosso filho acordou e quer ver você. Seu rosto, cheio de ódio, se recompõe. Em disparada,
corre apressado para o quarto de William. Enquanto isso, Rebecca, que há muitos anos não vê Rubens, sem pronunciar qualquer palavra, lhe dá um grande abraço prolongado. Em seguida, pede perdão por nunca ter lhe procurado para conversarem. Rubens então a convida para sentarem por alguns instantes, para assim conversarem um pouco e esclarecerem o que estava acontecendo. Após conversarem, Rubens explica que, por ironia do destino, o dia que William nasceu é também um dos motivos por ele estar ali. Afinal, foi naquele dia que ele conheceu João. Desta forma, Rubens resumiu à sua ex-patroa a sua história e como foi parar naquele hospital procurando seu amigo e está com seu filho internado neste local. Enfim, veio apoiá-los. Neste momento, Rebecca também expõe o que está passando. A pessoa mais importante de sua vida está a poucos passos dali, pronta para partir, segurando forte as mãos de Rubens, tentando conter o seu choro. João e Francisca conversam com o médico que está cuidando de Pedro. Ele informou ao casal que Pedro não estava nada bem. Seu coração já não estava aguentando mais o esforço diário do qual necessitava. Uma cirurgia poderia ou não dar um pouco mais de tempo. A melhor solução seria um transplante, o que não soou como novidade para eles, já que os médicos que os acompanham há anos estavam preparando a família para esta possibilidade. Inclusive, já iniciaram todos os trâmites para que isto seja feito. Só não esperavam que tudo isso acontecesse tão cedo. E como estava em uma fase inicial, provavelmente quase nada foi encaminhado, sendo então um obstáculo para o processo. Lembrando que o tempo não estava a favor deles. Se inscreva, deixe seu like, pois é muito importante para que o YouTube recomende o canal a quem ainda não nos conhece. E não deixe de comentar, tá bom? Veja também na descrição abaixo o link de um método que vem ajudando várias pessoas a ter uma renda extra. Até a próxima, aqui no Achei a História.